Paulo, no auditório do Simpro São Paulo, à noite. E nós temos a honra e o prazer de receber aqui, neste auditório, Jorge Cláudio Noel Ribeiro Júnior, professor da PUC São Paulo, Martinho Condini, professor universitário também, ex-diretor da FEPESP, ex-diretor do Simpro Jundiaí, e a nossa, como diz o Martinho, a cereja do nosso bolo, que é Nita Freire, a viúva de Paulo Freire, né? Num determinado momento, eu não sei se eu vou te apresentar como viúva de Paulo Freire, ou vou dizer que Paulo Freire foi seu marido. Eu acho que é por aí. A importância dos dois é praticamente a mesma, né? Compunham um casal inseparável, um maravilhoso casal, que dividiram o amor, a intelectualidade, a genialidade. Eu estava dizendo, e vou me permitir contar essa história, que eu tive o grande prazer de estar na casa de Nita com o Paulo Freire. Então, no final de 90, nós fizemos uma entrevista aqui para o Jornal dos Professores do Simpro São Paulo, onde eu, professor Arthur da Costa Neto, Sérgio Gomes da Silva, estivemos lá, fomos maravilhosamente bem recepcionados e tivemos o privilégio de ter uma tarde com Paulo Freire e Nita Freire. Gravamos essa entrevista e a pessoa que foi responsável por transcrever a fita, transcreveu outra coisa. E eu tenho a honra também de ter passado uma madrugada repetindo aquela entrevista, porque eu tinha lá, participava lá, eu participei da entrevista, e o que aquela pessoa escreveu não era o que tinha sido colocado lá. E foi o presente de Ano Novo do Jornal dos Professores, para os professores e para as professoras do município de São Paulo. Foi o presente da edição do final do ano e do início do ano seguinte. E agora me emocionei muito, porque Nita me disse que pegou essa entrevista e publicou num livro. A entrevista que foi veiculada aqui pelo Jornal dos Professores. Isso me envaidece, assim, me deixa acima das nuvens, junto, lógico, com uma compilação que ela fez de outras entrevistas de Paulo Freire. Pois bem, então... Vou te dizer uma coisa, interrompendo. Você depois me dá o endereço seu para onde eu mando o livro, que eu te mando um exemplar. Não, eu vou mandar buscar na sua casa o livro. Lógico, vou buscar. Eu mesmo faço questão de ir lá buscar, que é uma relíquia. Pois bem, este é um evento que faz parte da quinta edição da revista Giz. A revista Giz é uma revista de periodicidade semestral, cujo coordenador editorial é o professor José Salvador Faro, e da qual também a secretária de redação é a Karen Vaz, com a participação de toda a diretoria do Simpro São Paulo, dos Sindicatos Professores de São Paulo. É a nossa revista de cultura, é a nossa revista de atualidades, de atualidades históricas, políticas, etc. E neste quinto número, não por outro motivo, ou também por vários outros motivos, que será lançada agora no dia 18, que é de outubro, no mês do professor, consagra e homenageia o nosso professor emérito, o querido Dr. Paulo Freire, que, entre outros relacionamentos que Paulo Freire teve com este sindicato, é ter se sindicalizado
na nossa diretoria, participado da nossa eleição, votado na nossa eleição e sendo o patrono da escola dos professores aqui dos sindicatos professores de São Paulo. Escola de professores que hoje é coordenada pela professora Maria Sofia Aragão, mas que também teve a coordenação da professora Rita Fraga durante um grande tempo aqui no sindicato. Então, temos até uma placa comemorativa ao patronato do Paulo Freire, a nossa escola. Então, sabe, para nós realmente é muito emocionante termos aqui Nita Freire representando, se colocando como essa figura maravilhosa que ela é, intelectual, e agradecemos também a participação do Jorge Cláudio e a participação do Martinho. Martinho, que é um especialista em Paulo Freire, e Jorge Cláudio, que também, entre as suas diversas atribuições e habilidades, também amigo de Paulo Freire, especialista de Paulo Freire. E eu vou me permitir também aqui ler o breve improviso, né, que foi preparado pelo Conselho Editorial da Revista X, Revista Giz, para não confundir com aquele X daquele maluco, né? A Revista Giz, e que será a apresentação do texto de Paulo Freire na 5ª edição da Revista Giz. O título é A Utopia de Paulo Freire nas Nossas Mãos. Paulo Régios Neves Freire, 1921, Recife, 1997, São Paulo. Paulo Freire é um dos mais importantes nomes da intelectualidade brasileira, que se formou na esteira do pensamento modernista da primeira metade do século XX. Uma geração cujos projetos de revisão dos fundamentos das várias áreas da vida nacional se estenderam além dos limites do tempo em que seus integrantes viveram. Uma geração marcada pela inquietação sobre as bases em que se assentavam todas as áreas do país. Entender a essência da formação brasileira e modificá-la, retirando-a das determinações impostas por sua herança colonial e pela estrutura complexa que a caracterizava, parece ter sido esse o desafio que esteve e ainda está no centro das tensões que o Brasil vive, desde a aceleração da modernidade urbana e do declínio das oligarquias da Primeira República. É o cenário onde estão os fundamentos históricos da pedagogia freiriana. O ponto de partida dessa proposta é o entendimento do papel que a educação tem como dispositivo de poder exercido secularmente pelas elites brasileiras. Uma educação defasada do tempo, de sua origem no pensamento iluminista e liberal europeu, mas implementada como elemento de regulação e controle de uma sociedade estamental dominada por uma aristocracia agrário-exportadora e escravocrata, cujo objetivo era garantir que a escola fosse a reprodução desse sistema. Uma educação ornamental e formalista. Como lembra Bell Hooks, para Freire, uma educação como prática para a liberdade é aquela que supera a cisão entre o corpo e a mente. O que se conhece é aquilo que se vive, uma relação dialética entre o ser e a consciência do ser,
de onde o fundamento ontológico da pedagogia do oprimido ou da educação como prática da liberdade, dois títulos fundamentais da obra de Freire. No lugar de uma prática pedagógica que oprime e aliena, uma pedagogia que emancipa o indivíduo, transformando-o no núcleo de sua consciência e no agente de superação da sua condição social subalterna. Em suas obras e em suas práticas, pela disposição em transformar a realidade educacional do país, Freire acabou dispondo para a sua e para as futuras gerações um programa de ação que envolve tanto a experiência existencial do educador na sua relação com o educando, respeitando-o na sua autonomia intelectual, quanto a própria experiência deste último, que se percebe como sujeito-alvo do aprendizado. Com Paulo Freire, caminha para a superação da dicotomia entre o saber e o ensinar, entre o conhecer e o viver. Não terá sido por outros motivos que esse projeto, desde os anos 60, transforma-se em roteiro de mudança da realidade educacional brasileira e em núcleo que questiona as próprias bases das estruturas de poder que a velha escola reproduzia. Não é preciso ir longe para encontrar as causas dessa sistemática rejeição que os segmentos conservadores da estrutura educacional brasileira, a pública e a privada, movem ainda contra Paulo Freire. A luta pela consolidação de seu reconhecimento como figura nuclear da educação nacional faz parte, portanto, de um desafio político de larga dimensão e que remete às lutas pela construção de uma sociedade justa e democrática. A pedagogia freiriana é parte inseparável desse processo. Esse é o texto da coordenação editorial, do conselho editorial da revista Giz, que irá apresentar a matéria sobre Paulo Freire na sua 5ª edição. Pois bem. Deixa eu fazer uma pergunta. Pois não. Tem alguma relação, alguma continuidade do que Vera Barreto e o marido dela, Barretão, editaram a revista... fizeram publicar a Giz, não é? Não. Não tem relação com os Barreto. Eles morreram, não teve, então, continuidade. Não teve. A Giz é uma produção aqui da diretoria do Simples São Paulo, que está a cargo da coordenação editorial do professor Faro, e é um sonho antigo aqui da diretoria de São Paulo de ter uma revista que pudesse tratar das questões de educação, das questões da intelectualidade, das questões políticas, de uma maneira, das questões tecnológicas, como já aconteceu, de uma maneira muito aberta para o conjunto de professores e professoras de São Paulo. Essa revista ela teve sua origem na década de 90 do século passado. Inclusive, o nome vem dessa época e foi dado pelo João Guilherme Vargas Neto. Tínhamos a intenção de fazer uma revista, né, que não fosse corporativa e que tivesse esse tipo de approach, esse tipo de abordagem, né? E aí, a partir de 2023, é que esse antigo sonho foi concretizado pela coordenação do professor José Salvador Faro, que também é professor da PUC. Ok? Pois bem, agora
nós vamos aos nossos ilustres convidados. Vamos começar pelo Jorge Cláudio Noel Ribeiro Júnior. Por favor, Jorge. Eu vou ler porque sim. Paulo Freire, cenas de memória e aprendizados. Tantas coisas já foram ditas e escritas sobre Paulo Freire, o que mais que eu posso acrescentar? Vasculho minha memória e me deparo com reminiscências, quietinhas num canto. Toco-as de leve, ainda estão vivas. Trago-as agora sem preocupação cronológica. Algumas são inéditas. Agradeço aos colegas professores a honra que me concedem de poder relatar essas lembranças. Então, lápis e papel na mão. Cena 1. Outubro do longínquo 1986. Onde é que vocês estavam nesse ano? Caminhando pela calçada da Rua Bartira, em Perdizes, na direção ao campus da PUC São Paulo, onde eu lecionava, avisto logo adiante um colega que havia entrevistado para o jornal Porandubas daquela universidade. A manchete proclamava: "O Paulo é nosso". Vejo-o abatido, pele acinzentada, seu rosto espelha enorme tristeza, ofegando arrasta os pés, chupa uma bala de hortelã. Me aproximo com um jeito. "Olá, Paulo, o que houve?" "Ah, Jorge, meu amor morreu em meus braços", sussurra. Refere-se a Elza, com quem foi casado por 42 anos e geraram 5 filhos. Nos abraçamos em silêncio. Uau! Aquele senhor era o Paulo Freire? O Pelé da pedagogia mundial? O patrono da educação brasileira? É esse Paulo Freire, preso em 1964, porque havia inventado um método que ensina o povo a ler e a pensar? Esse mesmo, a quem o indomável, felizmente em julgamento hoje, sua família, seus milicianos e seus patrões do norte insultam sempre que podem? Pois é, foi com ele que me deparei na calçada de Perdizes. Cena 2. Em 1991, fundei a editora Olho d'Água. Num telefonema de apoio concreto, logo identifiquei cálida voz com sotaque inconfundível. "Ô Jorge, topas retomar aquele projeto que iniciamos naquela outra editora que te dispensou?" Quase caí da cadeira. "Claro, Paulo, vamos sim. Viva!" Pois editamos suas obras, Professora Sim, Tia Não, Cartas a Quem Ousa Ensinar, À Sombra desta Mangueira, e depois Nita e Paulo, de Nita quando já era sua viúva. Os livros dele iam bem nas vendas, e periodicamente eu fazia questão de ir à sua casa, na Rua Valença, 170, bairro do Sumaré, levar seu cheque de direitos autorais. Nessa ocasião, era brindado com cálida e nordestina acolhida e sábia conversa com ele e Nita. Abençoado pela aura que atravessava aquele ambiente, eu saía dessas visitas em estado de graça. É pura verdade. Cena 3. Numa Bienal do Livro, levei Paulo para uma tarde de autógrafos. O estande da editora era acanhado, então eu precisava chamar pessoalmente a atenção das professoras que passavam por perto, distraídas. "Você está a meio metro de Paulo Freire e não vai fazer nada?" Tomada de surpresa, ela localizava seu herói, soltava uns gritinhos de exclamação, chamava as colegas, cumprimentavam-no, sorriam-se, tiravam retrato, compravam os livros, até fizeram fila. Cena 4. Anistiado, Freire voltou ao Brasil em 1980. Estou correndo para trás.
Lembro-me que, ao desembarcar, ele foi recebido pela reitora Nadir Kfouri, da PUC, e mais um monte de gente, inclusive o onipresente Eduardo Suplicy. Acerca de seu retorno, Paulo se manifestou à TV de forma linda e poética, bem a seu estilo. Eu me olho a mim mesmo e me vejo feliz. Quero dizer da alegria quase menina com que chego de novo ao Brasil. Cena 5. Paulo se estabeleceu em São Paulo, passou a lecionar na Unicamp e, sobretudo, na PUC São Paulo, onde recebeu a apoteótica acolhida no teatro, o Tuca, o teatro da universidade. Eu estava lá. Em 1988, o viúvo Paulo Freire casou-se com a educadora e escritora pernambucana Ana Maria Araújo, Anita. Freire havia estudado e depois lecionado no Colégio Oswaldo Cruz, pertencente ao pai dela. Conheceu a menina e, depois de tantas peripécias, orientou seu mestrado puquiano. Nita perdera seu marido e, pouco tempo depois, iniciou o relacionamento com o educador. O amor cresceu, casaram-se. Ao receber o título de doutor honoris causa na PUC, em 23 de novembro de 1988, Paulo saudou Elsa e Nita, dedicando a honraria à memória de uma e à vida de outra. Cena 6. Recordo-me de um curso de alfabetização que implantei assim que me tornei noviço jesuíta em 1967. Onde é que vocês estavam? Nossa equipe se preparou estudando intensivamente Educação como Prática da Liberdade. Começaram as aulas ministradas à educação vizinha do seminário. No primeiro círculo de cultura, a palavra geradora selecionada para o debate foi tijolo. Na hora da ficha da descoberta, um aluno juntou no flanelógrafo 2 recortes com as sílabas Tito. Perguntei se Tito era um amigo dele. Esclareceu: não, professor, é Tito de eleitor. Fui tomado de surpresa, parabenizei-o e o convidei a formar a palavra título. A classe se envolveu em seguida numa discussão sobre cidadania. Essa cena me remete aos versos de Tiago de Mello, amazonense universal. Assim ele encerra a canção para os fonemas da alegria, dedicada a Freire. : Peço licença para terminar, soletrando a canção de rebeldia que existe nos fonemas da alegria, canção de amor geral que eu vi crescer nos olhos do homem que aprendeu a ler. Cena 7. Na introdução de Professora Sim, Tia Não, Cartas a Quem Ousa Ensinar, que se tornaria o best-seller da Olho d'Água, Paulo foi um bocado generoso. Aspas. Não poderia encerrar essa introdução sem alguns agradecimentos. Em primeiro lugar, a Jorge Cláudio Ribeiro, amigo e editor, que me pediu e facilmente me convenceu que eu escrevesse este livro, já trazendo à nossa casa o próprio título do trabalho. A Jorge Cláudio penso que devo não só agradecer a sugestão e o pedido que me fez, mas elogiar, de um lado, o seu empenho para que o texto tomasse corpo, de outro, a fraterna posição que sempre assumiu, sem jamais me telefonar, a pretexto de nada, para, no fundo, saber se eu me achava ou não trabalhando no livro. Isso é dele. Lembro dos encontros preparatórios à redação do livro, sugeridos por Paulo e arranjados pelas professoras Soraya e Zaquia Jamal, a quem ele também agradece. Dessas reuniões ainda participaram Moacir Gadotti e, sobretudo, por supuesto, as alunas do magistério, a quem Paulo felicita
pela partilha de suas lutas e descobertas na etapa preliminar de produção deste livro. Cena 8, já vai acabar. A sombra desta mangueira, pelo olho d'água, é uma das mais pessoais e reflexivas de Paulo Freire, enriquecida com notas de Nita. Ali, Paulo relata com admiração o momento miúdo em que, ainda jovem, uma cigana leu sua mão. Muitas décadas mais tarde, se perguntou: como pode uma pessoa analfabeta ler a palma da minha mão? É porque ela, mesmo sem saber ler palavras, sabia ler o mundo. Essa epifania foi depois saudada pelo compositor Chico César na canção Beiradeiro. E os sem amor, os sem teto, os sem paixão, sem alqueire, no peito dos sem peito uma seta, e a cigana analfabeta lendo a mão de Paulo Freire. Naquele momento, Paulo deu uma reviravolta, ao não se ocupar do conteúdo da profecia da cigana. Atentou, sim, para a complementaridade entre saberes. O saber daquela mulher, com sua prática divinatória, seu ganha-pão, e o dele, alfabetizador e eterno aprendiz. Cena última. Paulo Freire morreu de ataque cardíaco em 2 de maio de 1997, devido a complicações decorrentes da desobstrução de artérias. Pois na primeira crônica de amor do livro Nita e Paula, a autora relata a visita de luto que eu lhe fiz. Nessa intensa ocasião, partilhamos sentimentos e ela me contou histórias do casal. Nascia ali o projeto de publicação desse livro que Nita escreveu para matar as saudades de Paulo antes que elas me imobilizem. Pelo visto, não imobilizaram. A escrita daquelas páginas a ajudou a ser feliz outra vez, e a nós com ela e com ele. Felicidade pega. Enfim, indignado com a injustiça, tolerante e amoroso, Paulo Freire vive. E responde, como sempre respondeu, presente à chamada da história. E lá vai ele pelas calçadas eternas, braços dados com a multidão, frevando no carnaval cósmico ao som emitido pelas esferas infinitas. Dando uma piscadela, ele, de vez em quando, acena para nós que, aqui embaixo, o amamos. Sua bênção, professor. Agora é você, meu amigo e companheiro. E aquela cena no Pacaembu lotado, aguardando a fala do recém-empossado secretário da Educação, e ele diz, hoje não vou falar nada. Lembra dessa? Não? Boa noite a todas, todos. Quero agradecer primeiramente ao Simpro pela oportunidade de estar aqui com o professor Jorge, com a querida Nita, com o amigo Celso e companheiros do movimento sindical, do coletivo Paulo Freire, do MOVE, de companheira de jornada de trabalho em outras escolas. Bom, eu venho aqui falar de Freire, mas eu trago junto com ele o companheiro Dom Helder Câmara, porque eu acho que esses dois personagens da história do século XX, eles têm muito a nos ensinar. E eu costumo dizer que tempos de distopia educacional, como a gente está vivendo agora, resgatar Paulo Freire, resgatar Dom Helder, ler os seus escritos, ele é de fundamental importância aí
para educadores, educadoras, alunas, alunos e a sociedade em geral. Então, eu, certa vez, resolvi fazer um trabalho, que é a minha tese de doutorado na PUC, orientado pelo querido Alípio Casale, né? E eu quis trazer a questão dos fundamentos da educação libertadora de Hélder Câmara e de Paulo Freire. E, para minha surpresa, a relação desses dois, apesar de poucos encontros, em função de Freire, quando Dom Hélder chega a Recife, ter ido para o exílio, elas são muito próximas e muito semelhantes, né? É interessante porque eu costumo dizer que Dom Hélder, um educador de batina, e Freire, um educador leigo, tiveram aí tanta afinidade porque ambos quiseram transformar não só o cristianismo no Brasil, a igreja no Brasil, como Freire, né, através aí da educação. E o que eles queriam? Eles queriam uma ordem ética diferente a partir aí dos anos 50, dos anos 60, aonde tanto a igreja quanto a educação ela tivesse preocupada com os aspectos humanos, com a questão de uma espiritualidade mais humana. Então, eles foram construindo, cada um no seu território, né? Freire começando os seus trabalhos de alfabetização de adultos em Angicos, e Dom Hélder trabalhando primeiramente no Rio de Janeiro, depois na periferia de Recife, e cada um deles fazendo da sua maneira um processo educacional que tinha aí como preocupação os pequeninos, como falava Dom Hélder, ou os excluídos, como mencionava Paulo Freire. E aí, uma coisa que me chamou sempre muita atenção foi a questão da nordestinidade, da brasilidade, da latino-americanidade que esses dois nordestinos levaram para o mundo e que sempre conversaram com os excluídos e conversaram também com as autoridades da mesma maneira, e sempre sendo muito claros, muito objetivos naquilo que eles tinham para dizer em relação à questão humana, à questão educacional, né? E aí a gente pode dizer que tanto na questão religiosa quanto na questão educacional, eles vão reproduzir aí valores importantes, né, para que as pessoas pudessem aí se libertar, né, da condição a qual elas se encontravam, né, uma condição sempre precária em função aí das condições sociais, seja do Nordeste, da América Latina e do Brasil de um modo geral. Eu costumo dizer que tanto Freire quanto Dom Hélder Câmara, eles foram fazendo esse trabalho que vai se expandir não só dentro dos muros das escolas, se a gente levar para a questão da educação, ou dentro dos muros das igrejas. Ultrapassou, né? O trabalho de Freire ultrapassou, o trabalho de Dom Hélder ultrapassou esses espaços, e eles foram, então, construindo, né, todo um trabalho muito importante nesse sentido. Então, quando eu tento ou apresento a educação libertadora à luz, a educação libertadora de Dom Hélder à luz
da pedagogia freiriana. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que a prática libertadora de Dom Helder, ela está diretamente relacionada com a pedagogia da esperança de Paulo Freire. E a pedagogia da esperança de Paulo Freire está diretamente relacionada aí com a educação libertadora de Dom Helder. Então, nem Freire bebeu de Dom Helder as suas ideias, e nem Helder das de Freire. Eles as construíram de uma maneira concomitante, né, dentro da realidade a qual eles vieram, né? Apesar de Dom Helder ser cearense, a gente tem a figura dele sempre ligada à terra da Anitta, né? Recife, Pernambuco. Então, eles foram, né, construindo todo esse trabalho, né, através de um processo onde não existiu aí vendo o que o outro fez. Não, eles foram construindo, cada um à sua maneira, mas de uma forma muito semelhante. E é muito interessante quando a gente vai trabalhando os escritos e a prática de Dom Helder e de Paulo Freire, porque conceitos fundantes de ambos sempre foram muito importantes para eles, né? Vou pegar que é a conscientização, que é até muito interessante, porque às vezes a gente fala conscientização, é uma palavra do vocabulário inventada pelo Freire, e ele mesmo disse, né? A palavra conscientização eu conheci no Instituto Superior de Estudos Brasileiros, lá em Recife. Isso lá no comecinho da década de 60, finalzinho de 50, comecinho de 60, e ele ficou encantado, né? E passou a ter a conscientização como um termo fundante da prática pedagógica de Freire. E num depoimento de Freire ele fala, né, que ele ficou encantado com essa palavra e passou a utilizá-la, né? Mas quem a divulgou para o mundo foi o meu amigo Dom Helder Câmara, que ele fala, né, chegava nos Estados Unidos e na França e ia mencionando a palavra conscientização. Outro termo que é muito utilizado pelos dois é a utopia, né? Freire fala que se não tiver utopia, nós não temos como transformar o mundo. E Dom Helder fala, a utopia é o esteio da história, né? Às vezes, quando eu comecei a ler os dois, eu falava, eles combinaram, escreveram juntos, não é possível que está tão parecido, né? A libertação. Libertação, como mencionou o Cláudio, é um termo também muito significativo em toda a obra de Freire, né? E também para Dom Helder Câmara, a questão da libertação, né, era fundamental. Para Freire, a questão da conscientização, um processo que vai levar a sociedade e as pessoas a conquistar essa liberdade. E Dom Helder dizia que uma igreja que não trabalha por uma libertação, né, ela não tem sentido de existir, né? A humanização vem no bojo desse processo, né? Dois humanistas clássicos aí no sentido da preocupação que eles tinham com a questão humanizante, e a dialogicidade. Isso é uma coisa muito rica na história da pedagogia de Freire, a capacidade e a importância que ele dava, né, para que houvesse o diálogo entre, vamos pegar a questão da escola, de educadores e educandos. E ele dizia que era fundamental esse processo, né,
de você ouvir o outro, né? E Dom Helder no mesmo sentido, né? Tanto tem uma historinha de Dom Helder que na casa que ele morava, no fundo da Igreja das Fronteiras, a porta da casa dele estava sempre aberta. E todo mundo falava: poxa, arcebispo, você vai deixar a porta aberta? Ele falou: vou, porque sempre vai ter alguém passando por aqui que precisa falar alguma coisa ou ouvir alguma coisa. Então, o diálogo, para ambos, também era algo muito enriquecedor. E aqui eu vou roubar um termo do nosso querido Rubem Alves, que falava da escutatória. Isso também era uma riqueza, tanto de Freire quanto de Helder, né? O escutar as pessoas, né? Era fundamental para o Freire ouvir o que as pessoas tinham para dizer. Tanto é que, quando ele começa a ouvir aqueles pais dos alunos do SESI, lá no Recife, é que ele tem a sacada de pensar na importância de fazer esse trabalho de alfabetização de adultos, e aí a coisa deu no que deu, né? Então, podemos dizer que a prática de ambos, ela sempre teve direcionada aí, né, aos menos favorecidos. E tanto Helder quanto Freire, quando falava desses desfavorecidos, ele não falava do desfavorecido do Nordeste. Eles falavam do Nordeste, do Brasil, da América Latina, da África, da Ásia, né? Então, eles foram mundialmente conhecidos e reconhecidos, né, por essa visão, né, de humanismo e de preocupação, de transformação e de mudança, né, em relação à sociedade. Quando a gente afirma aí que a educação libertadora surgiu a partir da pedagogia do oprimido, tá? A gente vai pensar que tanto na questão religiosa quanto na questão educacional, ela vai ser importante sempre, porque enquanto houver aí essa diferença, essas injustiças, a pedagogia do oprimido vai ser uma obra eterna, né? Uma vez eu escrevi um artigo, eu escrevi assim: a pedagogia do oprimido, uma obra sem fim. Ela não tem fim, né, por causa dessa questão. E paralelo a isso, você pega a teologia da libertação, que, apesar do Dom Helder não ser teólogo, ele teve uma importância muito grande, né, na construção desse pensamento, né, dentro da igreja, né? Então, a gente pode afirmar que essa educação libertadora, esse pensamento libertário, então, num certo sentido, dentro da educação ou dentro da igreja, ela foi fundamental para a construção, né, desse processo de formação da sociedade no sentido aí mais humano. O Pedro Casaldaglia, Dom Pedro Casaldaglia, certa vez ele disse que, graças a Paulo Freire, a educação se fez conscientização e libertação, né? A gente pode até falar: não, eu conheço outros pensadores que também caminharam por essa estrada, mas a forma como Freire constrói, né, essa questão, não só na questão teórica, mas também na questão prática, ela vai ser fundamental para essa formação. E a mesma coisa a gente pode dizer em relação à questão daquela igreja construída a partir do Concílio Vaticano II, né, a igreja dos pobres, a igreja voltada aí, né, para os mais necessitados. E
tem um professor, o professor Fernando Altmaier, colega do Jorge, lá na PUC, ele diz em relação a Dom Helder, ele diz o seguinte: Dom Helder é como uma montanha. Quanto mais distante ele fica, mais a gente percebe a sua grandeza. Então, só para finalizar, eu queria dizer assim, para mim, unir esses dois personagens, que eu penso que foram aí dois dos mais importantes protagonistas da história do Brasil no século XX, é muito significativo pela riqueza, não só do que eles produziram teoricamente, mas conseguiram fazer disso uma prática. Então, eu acho muito importante a gente falar que a praxis de Helder e a praxis de Paulo Freire, né, elas são possíveis porque eles a desenvolveram de uma maneira que não ficou só em palavras ou em teoria, né? A gente teria aí coisas mais interessantes para falar da atuação de Helder na ditadura militar e o papel de Freire dentro desse processo todo, mas isso é uma história para um outro encontro, tá bom? Muito obrigado. Tá aí, professor Martinho Condini, muito obrigado pela sua participação. E agora, a nossa querida Nita Freire. Jorge, não, eu passo meu microfone para ela, tá bom. Agradeço o convite, agradeço o título que eu ganhei aqui, viu, Martinho? Gostei muito das três falas anteriores, me emocionei muito com as coisas que você disse, Jorge Cláudio, que eu vivi junto com você e Paulo, praticamente tudo que você falou. Agradeço a todos vocês que vieram aqui e estão a nos escutar. Eu conheci Paulo quando o pai dele tinha sofrido, que era tenente da Polícia Militar de Pernambuco, tinha tido um desastre, ele era da cavalaria, e um cavalo tinha dado uma patada nele. Hein? Coice, tinha dado um coice, é isso. O coice, e o pai dele ficou muito doente. Naquela época, não tinha solução, era esperar para ver o que acontecia. E o que acontecia era o que se esperava. É que pouco tempo depois o pai de Paulo morreu. E a mãe, viúva, o que ela sabia fazer? Ela era de prendas domésticas. Ela fazia bordados e enxovais para bebê, para noivas. E Paulo disse que desde muito criança, quando aquelas mulheres iam lá, ricas com automóvel, e aí ficavam desdenhando, baixando o preço, pedindo desconto. E Paulo se sentia muito mal com isso. Tanto que ele era uma coisa, disse, Nita, nunca peça nunca para baixar o preço. Não peça, porque isso é uma coisa pecaminosa, isso é uma coisa que não se deve fazer. O preço que a pessoa cobra é o preço que ele acha que quer receber, que ele merece, que ela merece. Bem, e chegou a um ponto que ela não conseguia mais pagar nenhum colégio. Em Jaboatão, para onde a família tinha se mudado, Paulo disse, vão para o exílio, 18 quilômetros do Recife, mas era um exílio, vão para o interior. E lá eles vão para o Morro da Saúde. Paulo disse, a ironia que no Brasil ainda se continua, botando os bairros mais feios da cidade com nomes muito elegantes. Vila das Belezas, Morro da Saúde, lá tinha tudo, bem de saúde. Então, uma casinha que, por incrível que pareça, ainda está de pé, com chuvas como dá em Pernambuco, quando dá em Recife e Jaboatão, são chuvas torrenciais,
agressivas, destruindo tudo, mas a casinha permanece de pé, né? Eu quis muito fundar lá uma Casa Paulo Freire, mas não deu. Você precisa de colaboração do Estado. Aqui no Brasil ainda não temos os grandes incentivadores, empresários que querem colaborar com essas coisas. Então, não foi possível. E lá, assim, quando a mãe disse, Paulo, eu não tenho mais dinheiro para pagar a sua escola. Jaboatão não tinha escola secundária, acho que eu já disse. Não tinha escola primária completa. Então, ele disse, vai ao Recife pedir. Ela caminha muito, e todos diziam, né, as escolas de padres, que eram assim, padres e freiras com as meninas e os padres com os meninos. Aí dizia, olha, gratuito nós não aceitamos, gratuito nós não estamos financiando, gratuito não podemos. E quando ele disse, eu não vou mais, Paulo disse, olha, eu lhe peço pela última vez, faça isso, minha mãe, porque o meu interesse, a minha vontade maior é de ser um professor. A mãe, movida por isso, foi andando pelas ruas, entrou numa rua antes do Colégio Americano Batista, que ele tinha ido também, que era dos protestantes batistas, e entra no Colégio Oswaldo Cruz. Ele entra e quem atende, ela disse, quero falar com o diretor. E aí levaram o gabinete do meu pai. Também era de portas abertas, escancaradas, nada se fechava, né? Escancaradas, como dizemos em Recife, as janelas abertas, um prédio que era muito bonito. E aí ela entra e diz, quero falar com o diretor. Vai falar, era Luísio Pessoa de Araújo, meu pai. E ela disse, olha, eu preciso de uma gratuidade, porque não se dizia nem bolsa de estudo, gratuidade de ensino para o meu filho. Então, ele disse, olha, eu tenho muitos alunos aqui que eu ofereço o curso, mas é preciso, a primeira condição é que ele queira fazer, não seja a senhora que está pensando em promover o seu filho através da escola. Ela disse, não, mas tudo o que ele sonha na vida é estudar. Aí meu pai disse, está bem. Assim, Paulo fez os 5 anos do fundamental e mais os 2 do pré, que era o pré-jurídico, porque se dividiam os cursos em humanas, biológicas e exatas. Então, quem ia para a área de humanas fazer qualquer trabalho baseado na sua formatura em nível superior, tinha que fazer direito. E assim Paulo foi. Eu vim agora no carro com o Jorge Cláudio e disse, nossa, outro dia uma menina que fez entrevistas comigo, que estava escrevendo uma tese sobre Paulo, e me perguntou se Paulo era bom aluno lá. Eu digo, olha, Paulo dizia que na faculdade ele não foi um bom aluno, mas vamos ver. Ela foi e conseguiu algumas provas, notas de Paulo. Então, ele não era bom aluno, tinha umas notas horrorosas, Mas assim foi. Ele tinha continuado no colégio, depois que ele se ofereceu ao meu pai para colaborar com um sentido de gratidão muito grande, ele vai ser vamos dizer, traduzindo, era inspetor de alunos. Era tomar conta da turma do curso primário e dos primeiros anos do fundamental, porque estavam rebeldias e tinha um menino que tinha problemas e isso e aquilo. E aí Paulo disse, meu Deus do céu, eu não posso dizer não a doutor Luiz, e o que eu vou fazer? Eu, inspetor de alunos, não me vejo com capacidade para isso. Mas ele foi, e aí ele começou os diálogos. Paulo sempre foi um homem do diálogo. Ele dialogava, perguntava por quê? Você está contra por quê? Não é? Desde quando? E ia com aquelas perguntas, ia juntando outras perguntas, ia fazendo os meninos perceberem um pouco da realidade. E, com isso, ele foi sendo muito
amado pela criançada e resolveu os casos que eram mais cruciais do colégio, para a disciplina, porque existia, claro, o bullying desde essa idade, desde esses tempos. Só que tinha outros nomes, né? Mas isso de pegar o ponto fraco daquele aluno e derrubar o mais possível, ofender o mais possível, isso é uma prática dos estudantes primários, secundários e, às vezes, até universitários. Pois bem, Paulo, depois que se formou, foi quando se criou no Brasil as confederações de indústria, as confederações de comércio, de pesca e outras mais, do comércio. Então, Paulo foi convidado para trabalhar na Federação Pernambucana das Indústrias, que era o SESI. Ele vai e ele começa a fazer um trabalho que era totalmente inovador. Totalmente inovador. E então o superintendente-geral chama e diz: Paulo, você está trabalhando para nós que somos os industriais e você fica pregando aí para os alunos que nós fazemos isso e aquilo, isso não está certo, você tem que dizer o que a gente quer. Aí Paulo disse: olha, meu cargo está à disposição, eu não digo o que o outro quer, eu digo o que eu quero dizer, o que eu acho que é justo e é certo, não vou mudar. O cara calou a boca e ficou. E Paulo continuou lá no trabalho dele. Bem, aí Paulo diz, num livro que eu considero o livro mais bonito de Paulo, que não se dá a importância que ele tem, é Cartas a Cristina. Uma sobrinha dele escreveu o pedido: quem é esse Paulo tão famoso no mundo? Paulo já estava no exílio, que eu não conheço, só me lembro do senhor, que a gente gostava, tal, nas brincadeiras. E ele disse: eu vou te escrever umas cartas. Paulo gostava de escrever cartas. Ele dizia que é a comunicação mais direta, mais fácil, vai diretamente ao outro. Escreva uma carta para Cristina. Então, essa carta é para ela, ela vai ficar orgulhosa, vai ler, não é isso? Então, é uma comunicação mais subjetiva, mais que adentra mais nas pessoas. E assim ele escreveu esse livro. Então, tem algumas passagens dele, alguns capítulos, que são verdadeiramente obras-primas. Uma coisa de uma linguagem, de uma beleza, de uma coisa inacreditável. Ele descrevendo a morte do pai é uma coisa que nos comove muito, muito. A morte do pai, e ele dizendo: me tiraram da casa, me levaram para perto, e eu ouvia os gritos do meu pai, os gritos de dor. E nada se fazia, não tinha um analgésico, não tinha nada. E, de repente, os gritos foram se tornando mais baixos, mais baixos, mais baixos, até que desapareceram. Eu entendi naquele momento que meu pai tinha morrido. E para um menino de 13 anos foi uma dor insuportável. Ele disse: muito difícil de superar. Foi muito difícil a morte do pai. Então, esse livro, ele fala muito do trabalho no SESI. Então, ele diz o seguinte: ele estava estudando Piaget, naquela história que se falava muito de Piaget, e que estudou as crianças e tal. Ele estudava Piaget e fazia as fichas. Eu vou fazer um intervalo aqui, porque eu vou lançar no dia do professor, 15 de outubro, um livro que são Meus Registros de Educador. São as fichas que Paulo anotava, entrevistas, programas, o que ele ia falar. Infelizmente, eu não fiquei com todas as fichas, porque elas se extraviaram, com mudanças de Paulo, com bota no lixo. Então, as que eu salvei, né, que nós salvamos, vão ser publicadas agora em outubro,
outubro, e a editora quer fazer um lançamento muito bonito. Eu espero que vocês estejam lá presentes. E estão caprichando no livro, que é uma coisa danada mesmo. Vai ser um livro muito bonito. Bem, voltando, ele no SESI, ele estudando Piaget, ele vai e levava tudo anotado bonitinho nas fichas, as coisas que Piaget dizia, né? Então, Piaget lutou muito contra a punição física, que não se deve educar batendo nunca, num filho, numa criança, quem seja. Não se educa batendo. E aí Paulo falava disso. Só que eram industriários em Recife, das fábricas de tecido, que eram muitas fábricas lá, e praticamente só, não é? Então o pessoal dormia, era uma coisa horrorosa. Aí, quando um dormia, cochilava, acordava o outro. Agora é sua hora. 2, 3 ficavam de plantão ali para dizer que estavam acordados, né? Fazia um rodízio. Fazia um rodízio de quem ia representar a atenção dos alunos. Pois é. E assim, Paulo disse que, meu Deus, que Paulo, em todos os momentos da vida dele, um momento de dificuldade ou um momento de alegria, ele parava para pensar. Aí ele começou a pensar. Ele disse assim, mas eu estou doido. Piaget está falando a partir dos 2 filhos dele, que tinha uma governanta que era suíça ou alemã, que vivia em alto nível de vida econômica, e eu estou levando isso para os meus coitados aí, desvalidos da sorte, como diziam, os desqualificados. Que isso, eu estou doido. Então chegou um dia e disse, olha, eu quero propor para vocês, vamos ver se vocês acham melhor. A gente faz um ciclo, faz uma roda, que assim um olha para o outro, todo mundo se vê, a gente tem um convívio mais amigável, fica tudo mais ameno. Aí eles toparam na hora. E aí dizem, em vez de eu trazer, eu já joguei fora aquelas minhas fichas, não vou mais falar aqui com vocês. Aí eu quero que vocês coloquem o seu nome, a sua idade, que trabalho você faz. E assim nós vamos nos conhecendo superficialmente e vamos aprofundar essas relações sociais, né? Foi quando Paulo entendeu que a conscientização, eu vou depois falar sobre isso aí, viu? Vou puxar a brasa para mim. Todo eu irei. E que a conscientização era possível mudar. Porque ele, então, pensa nas perguntas. Por quê? Perguntando sempre, por quê? Para quê? Para quem? Contra quê? Contra quem? A partir dessas perguntas, você vai obtendo respostas e sobre essas respostas você faz uma nova pergunta. É assim que se conscientiza, Paulo dizia. É assim que se conscientiza. Só que, então, sobretudo os europeus que não entendiam bolhufes de nada que acontecia aqui, que davam um palpite que só eles, começam a dizer que Paulo achava que no momento que o sujeito se acha oprimido, que no momento que ele se acha explorado, pronto, já está conscientizado. Paulo nunca disse isso, né? Eles aqui interpretaram. Aí Paulo falou assim, eu não quero muita controvérsia, não. Eu vou deixar essa coisa de conscientização para depois. Na última viagem que nós fizemos para Nova York, ele comprou os autores mais modernos, mais atuais, que falavam sobre consciência e conscientização, né? Ele trouxe um monte de livros, que não chegou nem a consultar, porque ele morreu poucos dias depois.
Então, com essa questão da conscientização, né, Paulo foi deixando de lado e ficou mais preocupado com a questão da libertação, da autonomia. Foi o tempo que ele foi ser... Veja o seguinte, Paulo não foi um escritor de ideias. Paulo foi o filósofo da existência humana. Quer dizer, ele conjecturou, ele pensou, ele constatou sobre as condições de vida dos seres humanos. Não era sobre as ideias de Sócrates ou Platão, que a maioria, e aqui no Brasil é assim, o sujeito, Paulo disse, é pena, tem medo, eles têm medo de ousar, tem medo de falar errado. Eu nunca tive medo de falar errado. Se falei errado, eu corrijo, não é? Então, ele foi escrevendo e se tornando cada vez mais conhecido nessa questão de ousar e fazer, né? Bem, sim, e dessas rodas de conversa com os operários de Recife, alguns de Pernambuco, de cidades vizinhas, mas praticamente do Recife, eles começam a discutir essa questão de submissão e de exploração. Então, Paulo, às vezes, começava assim, quantos filhos o senhor tem? Ele disse, olha, doutor Paulo, eu tive com minha mulher 20 filhos, que era muito comum naquela época, era isso. Era 20, 25, 12, 15, mas eu só criei 3. E os outros? Os outros morreram. Jesus chamou. Um pouquinho mais perto. Mais perto, né? Jesus chamou. Eles não estão mais comigo. Aí Paulo, você dizia, mas você me disse há pouco tempo, outros está aqui, colega, que Jesus era tudo. É a salvação da vida, é a salvação da alma, que tudo era Jesus, que a gente tinha que agradecer tudo a Jesus. E agora você vem me dizer que Jesus tirou os seus filhos? Você acha que isso pode ser? Aí um dizia, não, foi por causa disso, por causa daquilo, foi a doença. Aí Paulo disse que em toda a roda tinha sempre um sujeito. Fazia assim. Doutor Paulo, quem tirou os meus filhos foi o patrão. Aí todo mundo ficava, não fala mal do patrão, que isso, você está doido? Não pode falar mal do patrão. Ele disse, falo sim, porque a gente ganha pouco, mora em mucambo de chão batido, quer dizer, sem cimento, sem nada, é o barro batido e fica duro e está ali. A gente não tem comida para comprar, não tem o suficiente, não tem remédios, não tem médico, a gente não tem nada. Então, a gente só tem esse trabalho aqui que ganha muito pouco. Nós somos escravos do patrão, praticamente. Né? E a gente vê a escravidão ainda industrial e empresarial. Na cidade de São Paulo, ainda tem construções com operários escravizados. Pois bem, e aí se dava o ato de conscientização. E isso levava aos outros a irem falando e a irem comparando a sua vida com aquele que denunciou. Porque sempre quem denuncia é o ser mais aberto, às vezes mais inteligente, mais atento à realidade. E aí Paulo diz, a gente tem que examinar a realidade. É a realidade, a gente vive a partir da realidade. Não vamos sonhar que era assim, que podia ser assim. Depois a gente sonha. A gente tem que ter os projetos e nossos sonhos. E não são sonhos durante a noite, são sonhos durante o dia. Paulo diz, um homem ou uma mulher não pode viver sem sonhos. Quando os sonhos acabarem, acaba a existência humana. Bem, então foi assim que Paulo foi crescendo, foi ficando conhecido. E quando ele vai para o exílio,
que é uma história, não sei, eu estou me alongando muito, mas que ele vai para o exílio, Paulo disse que não iria para o exílio. Não, não vou. Não vou de jeito nenhum. E ele, quando houve a notificação que tropas do Mourão tinham saído de Juiz de Fora e que estavam chegando com tanques de guerra a Brasília, ele estava em Goiânia com outros educadores organizando os cursos de monitores que iam dar aula de alfabetização. Aí Paulo disse, olha, Paulo era o cabeça da formação, e disse, nós temos que acabar nossa reunião, porque a ditadura chegou e cada um tem que cuidar agora de sua vida, da sua sobrevivência. Aí Paulo pensou em ir para uma casa de um cara conhecido, que tinha sido colega no colégio do meu pai. Aí o outro companheiro também, junto dele, disse, eu vou para a casa de fulano, já vou chegar lá. Aí Paulo disse, pedir para 2 guardadores não dá. Não dá, se é muito. Aí ele lembrou de outro homem que era muito amigo dele no colégio e que tinha estudado direito junto e que era da UDN, que eram os golpistas. Então, telefonou, ele disse, você tem um lugar aí para me guardar uns dias? Tenho, pode vir. E aí chegou, durante o dia, ele era golpista. Entende? Aí levou Paulo para o quarto e disse, olha, Paulo, isso aqui é seu. É o seu território livre. Você faz o que você quiser aí dentro. E tem cuidado. A gente vai ter cuidado quando chegar alguma pessoa de você não aparecer. Fica trancado. Bem, aí o casal, ele era deputado da UDN, já disse, tinha uma filha de 7 anos, uma coisa assim, 6 anos, 7 anos. E aí começam a chegar os generais, tudo, aquela gente, tudo que tinha dado golpe, tudo enchia a sala. E a menina chegava e disse assim, escuta, vocês estão falando em golpe? E meu pai dizendo que é a favor do golpe? Pois eu vou dizer, sabe quem está escondido aqui em casa? Paulo Freire está escondido. Aí eu chegava e dizia, general, Aí disse que todo mundo dizia assim, ai, como é engraçado, criança, hein? Que criatividade que tem criança. Não, ninguém acreditou que era verdade. E assim Paulo ficou 40 dias na casa dele. Depois, isso é demais. Aí se apresentou às Forças Armadas em Brasília e disseram, não há nada contra o senhor, pode ir para o Recife. Então, Paulo viajou para Recife e, como era praxe na época, tinha que ser, Paulo viajou com um padre que o conhecia, que era amigo da família, mas chegam no aeroporto, são 2 desconhecidos. Não podia dizer que estava... olha, aquele padre ali veio me guardar. Não é. Sentava muito atrás para ver o que se passava no avião. Então, quando alguns eram tirados já por forças de exército do avião, aquilo já ficava registrado. Foi um tal fulano assim que levou, ou com tais credenciais que o retirou do avião. Aí Paulo responde a 3 inquéritos no Recife. Tem o inquérito da universidade, uma coisa triste. E o reitor, João Alfredo, Só um pouquinho. isso, João Alfredo, era muito amigo de Paulo. Tudo que Paulo dizia, ele dizia, vamos fazer, Paulo. Foi assim que criou o Serviço de Extensão Cultural. Foi a primeira universidade do Brasil que teve o Serviço de Extensão Cultural. Foi o que Paulo criou. Depois o regime militar fechou e novamente abriu com a redemocratização. Bem,
Depois, Paulo, foi uma coisa vergonhosa o inquérito feito dentro da universidade. Colegas acusando colegas, aqueles que queriam pegar a garupa para ir lucrando no golpe, se locupletaram, ficaram à vontade. E aí Paulo responde o inquérito. Eu transcrevi esses inquéritos no livro que eu escrevi sobre a vida de Paulo. Paulo Freire, uma história de vida. Tinha posto no primeiro edição, depois a editora lá, não, isso é muito monótono, as pessoas não gostam, tira isso. Menina, não quero tirar, não quero. Me forçaram a tirar. Quer dizer, eu findei cedendo, né? Findei cedendo. E me arrependi loucamente. Depois, na terceira edição, eu já reintroduzi, porque eu acho que são questões absolutamente importantes para a gente ver, não é? Tinha o tal do Ibiapina, em Pernambuco, que mandou o negro libertário lá de Pernambuco, Gregório Bezerra, andar sobre cal na rua e saía os pedaços. Ele chegou ao fim pisando nos ossos, nos próprios ossos. Foi arrastado também. Hein? Foi arrastado. Foi uma coisa pavorosa, não é? E aquela coisa tremenda, uma perseguição, já matando gente de desastre automóvel, o automóvel entrou na contramão, sabe? Inventaram tudo para matar pessoas. E assim morreram muitos, logo nos primeiros dias da ditadura. E quando ela foi se refinando, aí alguém disse, oxe, Paulo Freire vai ficar aí assim? Livre? Qual é essa? Porque eles tinham impune. Eles tinham ódio a duas pessoas. Celso Furtado, que fez, segundo João Pedro Stedley, a reforma agrária mais certa, mais séria, mais rigorosa e que seria mais eficiente do mundo. Eles nunca fizeram. É uma obra perfeita, uma coisa fantástica. Psst, bota fora isso, que não presta. E aí, e Paulo Freire? Então, foi o tempo que Paulo estava respondendo o segundo inquérito do Exército, e aí, quando terminou, o capitão, visivelmente, Paulo disse depois, não era a favor do golpe, era o que transcrevia tudo. Eu até fui muito malvada com ele, porque ele escrevia muitas palavras erradas, eu botava SIC, não corrigi, não, entendeu? Foi ele mesmo que errou. Eu fui malvada com ele. E assim foi. Aí chegou um dia, um emissário de Alceu de Araújo Lima. De Amoroso Lima, Tristão de Ataíde. Tristão de Ataíde, Então, ele diz, olha, eu vim lhe tirar daqui e vou lhe levar para a embaixada da Bolívia, porque já está o pedido feito, só que ainda não deram a licença de entrar. Nós vamos fazer o seguinte, aí Paulo disse, não, eu não vou sair do Brasil. Sem o Brasil, sem o Recife, eu não posso viver. Eu tenho que ir. Eu tenho que ficar, não vou. E então ele disse, olha, Paulo, já está tudo arquitetado para te matarem. Tem provas e mais provas. É para salvar a sua vida. E Paulo, vamos ver como é. Aí desceram, foram para um café em frente ao hotel. Era aquele hotel que todo pernambucano, todo nordestino se hospedava lá. Era de frente para o Morro da Viúva, como diziam, aonde hoje tem a Petrobras. Era um hotel não era nacional. Era um hotel assim,
todo mundo que chegava no Rio era um hotel muito central e que tinha diárias muito baratas. Então, ele sai, vai com esse sujeito, toma um café, ele diz, você só leve seu documento. Nada mais, não pegue nada, 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 nada. Tudo fica aí. Ele foi, levou Paulo até a embaixada, e quando Paulo entrou, cruzou o portão, ele disse assim, não queriam abrir. Aí o cara disse, olha, foi pedido por essa pessoa de muito prestígio, assim, pode constatar, é que ainda não chegou o pedido, mas já foi, inclusive, conversado sobre essa possibilidade de Paulo Freire ficar aqui. Então, abriram os portões e Paulo entrou. E lá Paulo ficou esperando 40 dias pelo salvo-conduta. Lá fomos saber isso. Eu já estava casada com Paulo, imagina, mais de 20 anos depois, sobre o cemitério de Perus, porque chegou lá uma moça que vivia atrás de Paulo, tentando Paulo de todos os jeitos, tentando, louca. Para seduzir? Hein? Seduzindo? Seduzindo, queria seduzir. Seduzido mesmo, aquela coisa, aquela história. Né? Né? Seduzindo. E Paulo resistindo. Né? Ele fingia, eu estou vendo a cara dele, fingia que não entendia. Que era o que ele fazia, fingia que não entendia. Depois disseram que essa moça, ela chegou aí ao Chile. Quando chegou ao Chile, ficou todo mundo dizendo, essa moça é alcagueta. Gente, cuidado com ela, cuidado com ela. E aí Paulo, não, eu conheci essa moça, é uma pessoa ingênua, eu não acredito que ela seja. Então, quando foi muitos anos depois, e ela vinha e ficava, queria dar o braço a Paulo, disse, um dia a Elza pegou ela, veio a mulher de Paulo, puxou e disse, menina, vai embora, que esse homem já tem dona, sou eu. Né? E a mulher se foi. Né? Bem, quando a gente estava um dia em casa, aí um genro de Paulo telefonou e disse assim, Paulo, você está sentado? Eu vou te dizer uma coisa. Tem um cemitério que Paulo Maluf construiu em Perus, o cemitério clandestino de Perus, como disse, uma vala comum com montanhas de cadáveres. Né? E se foi procurar, foi essa fulana aí, quem fazia o papel de enganar as pessoas, e aí, para serem mortos. Ela acaba. Você lembra dessa história muito bem. Você sabe dessa história. Era uma coisa horrível, enganava as pessoas. Foi exatamente essa moça. Foi exatamente essa moça. Essa moça. Né? E Paulo disse, meu Deus, lá me diziam tanto, mas eu não queria ficar pensando que todo mundo era um inimigo. Não é? Eu, por princípio, eu não admito que todo mundo é meu inimigo, é inimigo da pátria. Né? Se Paulo estivesse aqui vendo o filho do Bolsonaro, ai, meu Deus. Ia sofrer muito, muito. Bem, e quando aprenderam, perguntou, por que você fez isso? Ah, eu não tinha como viver, eu tinha que fazer alguma coisa. Miserável, vai varrer a rua, vai fazer bolinho para vender para fora, não é mesmo? Vai trabalhar honestamente. Vai trabalhar honestamente. O trabalho honesto é a base de tudo, é a base de uma sociedade sólida, não é? Bem, e assim, esse cemitério, até hoje não conseguiram ainda identificar todos que estão lá. Tá? Se pede, se força um pouco os poderes públicos a levarem adiante, isso tem que realmente
organizar, pensar e que é de importância vital, encontrar a identidade de todos os cadáveres. Bem, isso foi a história de Paulo lá, a história de Paulo no SESI, que foi quando eles disseram, nada, esse é o patrão. Então, foi a partir dessas coisas que Paulo foi compreendendo cada vez mais. Porque ele diz, quando eu fui falar com os povos, a população das palafitas em Recife, você vindo de Boa Viagem, você vê que botaram o título como é a capital nossa, Brasília Teimosa, porque eles vinham, construíam lá, e aí vinha a polícia, o governador, qualquer autoridade, mandava derrubar tudo. Aí eles faziam outra vez, aí derrubavam, faziam outra vez, derrubavam. Aí resolveram não derrubar mais, porque eles construíam toda a vida. Então era Brasília Teimosa, né? Foi um nome assim muito justo, muito importante. Maravilha. É. História maravilhosa. A história de Paulo, gente, então eu ainda teria muitas coisas assim para dizer. Eu acho um cara, né, que eu digo, eu não sei o que Deus me deu, que eu tive essa graça divina de ter tido pais como eu tive e ter tido maridos como eu tive. Quer dizer, Paulo, para mim, é um cara que trabalhou a vida inteira muito pelos outros, se cuidando, porque ele não podia cuidar dos outros se não se cuidasse. Valorizando o que ele fazia, mas sem ter a noção precisa da genialidade dele, da grandeza dele e da diversidade dele, não é? Eu termino aqui, mas eu vou falar uma coisinha ali sobre o meu amigo. Eu vou trazer a brasa para cá. Quando você falou em conscientização, que foi Dom Helder que divulgou pelo mundo, eu vou te dizer, há divergências. Há controvérsias. Há controvérsias, é isso mesmo. Há controvérsias, né? Eu falei isso, Nita, porque eu li o Freire dizendo que foi o Dom Helder. Por isso que eu... Paulo disse isso, é? Aí a controvérsia. Aí controvérsias. Generoso. Ele foi Paulo generoso. é generoso. Paulo foi generoso. Mas qual é a história, Anitta? Qual é a história da divulgação, da conscientização? Foi Dom Helder que o viu no Rio, na reunião do ISEB, que foi quando Juscelino Kubitschek dizia que ia fazer 50 anos e 5. Então, começaram a surgir o primeiro pensamento realmente brasileiro sobre o Brasil. Porque antes era a história que o americano dizia, que o francês dizia, o inglês dizia. Então, ele começa a pensar o Brasil pelos brasileiros. E aí, um deles lá, agora esqueci o nome, falou conscientização. Álvaro Pinto. Não foi Álvaro, não. Foi um deles, eu até vou verificar quem foi. Falou em conscientização. Dom Helder ouviu e disse, meu Deus do céu, é isso que Paulo está fazendo no Recife. Ele ainda não tinha sido transferido para ser bispo de Olinda e Recife, não é? As fronteiras eram pertinho de onde eu sempre morei. Era ali um bairro muito de gente boa e de escolas. O colégio meu pai era ali juntinho, né? Bem pertinho. E ele vai para lá, aí dizia, Paulinho, vem cá. Ele chamava Paulo de Paulinho. Paulinho, vem cá, Paulinho. Eu vi a palavra conscientização, rapaz. É o que tu fazes aqui no Brasil, é conscientização. Aí Paulo disse que se assustou com aquilo. Isso é mesmo.
Aí foi quando ele pediu, os intelectuais todos pediram, e a igreja, através de Dom Helder, pediu para Paulo pedagogizar a questão de conscientização. Então, quem trabalhou o conceito de conscientização e quem aplicou mais consistentemente no seu trabalho foi Paulo Freire. Né? Essa é a interpretação que eu tenho. Não sei, você concorda? Parece que bateu a cabeça. Não sei, não estou tudo na fogueira. O Martinho também é um especialista. Ele é a questão da generosidade de Paulo, né? Então, na verdade, pela tua história, dá para perceber que foram os dois, né? E principalmente Paulo Freire. Foi, porque foi o que pedagogizou e que usou, não é? E realmente uma história maravilhosa. Você disse que você teve sorte de ter tido seus dois maridos, Paulo, na tua vida, mas, com certeza, Paulo também teve muita sorte de tê-la na vida dele. Absolutamente. Eu também acho, eu concordo com É verdade. Você. E aqui a gente homenageia você. Eu preciso te dar um beijo. Me dê. Muito obrigada. E eu Muito fico obrigado, te devendo o Nita. livro. Sim, vou cobrar. Vai, você vou cobra. cobrar, nossa, muito obrigado, Nita. É realmente alguma coisa emocionante tê-la aqui, o relato do Jorge, maravilhoso, as considerações do Martinho, né? E, na verdade, quem tem sorte aqui nessa história toda somos todos nós, né? Que estivemos aqui com a sua presença, principalmente, com a sua lucidez, com essa sua cabeça maravilhosa. Né? Muito obrigado, Nita. Muito obrigada mesmo.